Doutor, aproveitando que o senhor deu essa deixa por mais jovens, nos diga o que não está nos livros do direito, o macete, o que o senhor aprendeu nessa longa vivência, nessa experiência. Quando o senhor olha para um jovem, lembra quando o senhor começava, qual o conselho que o senhor gostaria de dar a ele para que ele não erre, para que ele não errasse tanto, até porque errar faz parte do aprendizado, não é verdade, doutor? Primeira coisa, não tenha medo de errar. O erro faz parte do acerto. É justamente através do erro que a gente pode construir, através da amargura e da tristeza, o caminho da luta, da verdadeira luta. Eu acho que a coisa mais importante, principalmente no dia de hoje, é recuperar a ética e a honestidade, porque isso é obrigação de todo mundo. E os candidatos a herói se apresentam como honestos, como se o cargo público não precisa ser público, não. Qualquer atividade exige honestidade. Eu estava assistindo ontem o programa de Silvio Santos, porque eu prefiro ver besteira do que ouvir um processo criminal ser aberto no dia de domingo, na hora que seria da missa de antigamente, apesar de eu não ser religioso. E vocês sabem o que quer dizer carcamano? Isso tem a ver com as feiras italianas, que é justamente onde nasce a instituição da quebra, da falência. E hoje a possibilidade de recuperação judicial que se chamava concordata. Carcamano vem dos feirantes italianos, alguns deles, claro, não seriam todos, que na hora de pesar a mercadoria, e o peso era muito, não era eletrônico certamente, já estamos falando de séculos atrás, ele botava o dedão e auxiliava a composição daqueles quilogramas que estavam ali sendo postos como uma forma de estabelecer o quanto deveria ser pago. Então, mano, carcamano, é por conta dessa mão criminosa que continua viva na história da humanidade, infelizmente. Levar vantagem em tudo é ser o sujeito que bota a mão na balança que vende carne, fruta, verdura e às vezes uma esperança falsa de quem não merece confiança. Porque quem bota o dedo na balança e muda o peso tem que ser visto como carcamano. Então é dentro dessa perspectiva, eu acho que o grande momento que a gente está passando, diante de tanta infelicidade, de tantas vicissitudes, dessa crise que está por aí, é achar que o advogado não é sócio do cliente, principalmente o advogado criminal. Não temos nenhuma sociedade com ele. O compromisso é outro. Isso também está nos escritos da Bíblia. São Paulo: abomino o pecado, Mas amo o pecador. Isso é fundamental. Porque é uma coisa e outra. Porque é ali que você vai encontrar a dor do réu. Ali que você vai ver o desespero de quem perdeu o filho, de quem perdeu o pai, de quem teve a mãe morta pelo próprio pai. Que coisa absurda. Os que se juntam por amor terminam deixando que o ódio prevaleça. Muitos casos passionais, muitos casos de júri nessa caminhada do senhor. O senhor se deparou com algum que mereça assim, acentuar aqui, nos trazer um caso passional que envolve paixão, amor? Enfim. Sem dúvida nenhuma, é o que mais chama a atenção da sociedade. É Shakespeare ressuscitando Romeu e Julieta sem o confronto dos amantes, mas com aquele final doloroso. É Otelo que termina matando a mulher, Shakespeare também. Mas eu posso dizer, não sei se, talvez traindo até o que pensam os meus colegas. Eu nunca defendi um homem que matou a mulher, porque eu acho
que não existe comparação, equilíbrio entre a honra e a vida. Ninguém pode matar e dizer matei por honra, como diz Otelo. Nelson Gria, quando falou do crime passional, ele foi do jeito que ele era. Eufórico, pletórico, forte nas suas assertivas. Ele se dirigindo ao matador de mulher. Eu estou falando de 1937, eu tenho esse livrinho de 37 que Clemente Hungria, o filho dele, me deu, que volta nos comentários ao código que ele escreveu, junto com Roberto Lira e Francisco Campos, que era o ministro da Justiça de Getúlio. Ele diz: para esses gorilas derrabados, só haveria um meio de amainarem-se na sua sensualidade irrequieta, exasperada, enrodilharem-se ao desvão vaginal da fêmea preferida e ali montarem guarda, a fim de evitar a infidelidade que julgam periclitante. Como isso não é possível, mata. Encerrada a magarefada, repetem o herói de Shakespeare: dizei, se quiserdes, que tudo fiz por ódio, mas na verdade nada fiz por ódio, tudo foi por honra. E como eu concordo com Nelson, que chama os matadores de mulher de estelionatários do bril, contrabandistas do ódio. Nunca aceitei fazer. Agora tem uma coisa, ao longo desse tempo todinho, eu comecei com 18 anos a fazer júri no escritório de Dr. Braulio Lacerda, que tinha um movimento muito grande. Na época ele era advogado da polícia. Mas já pensou, a soldadesca toda chegando lá, 800 processos naquela época, era uma coisa doida. Eu tive a oportunidade de passar de 18 a 22 aprendendo com ele. E nunca. Até porque é mais difícil isso acontecer, eu tive que fazer esse trabalho. Doutor, aproveitando a deixa, delação premiada, o senhor advoga para alguém que faz delação? Porque alguns colegas têm esse critério, ó, fez delação, eu não atuo. Tem alguma restrição à delação premiada? Eu nunca tive a confiança dos senhores que podem fazer delação. Portanto, eu nunca fui convidado por eles para participar dessa lamentável forma de se instruir um processo. Antigamente se chamava isso de chamamento de corréu. E o chamamento de corréu não era aceito, porque como é que você pode admitir que o sujeito que praticou o crime junto com outrem ou com outros, ele deixe de ser punido ou perca a singularidade daquela punição em face da traição, que muitas vezes, agora mesmo, nós temos um caso concreto de Dr. Sérgio Cabral, talvez o maior canalha da política atual, em matéria de pena já consagrada, que não tem nada a ver, 190 anos não tem o menor sentido. Que é a Constituição Federal, que está sendo vilipendiada o tempo todo, inclusive pela delação premiada. E é profundamente lamentável que isso ocorra, porque o grande momento da história do direito penal começa em 1215, 15 de junho de 1215, com a chamada Carta Magna Inglesa. A Carta Magna Inglesa é uma forma que os senhores feudais, os donos das propriedades rurais, os barões que se constituíam por conta também desse patrimônio construído, eles conseguiram, em virtude do comportamento nefasto de um rei conhecido como João Sem Terra. Não é porque ele era daqui, não. É um João Sem Terra, que era chamado Sem Terra porque ele foi o filho caçula.
E só os primeiros filhos que recebiam da herança a terra que o pai deixara. Então ele ficou sem terra, mas conseguiu se afirmar como soberano. Ele era um déspota sanguinário e nasce daí essa instituição que certamente teve o advogado contribuindo na Constituição da Carta Magna Inglesa, que não só estabeleceu o devido processo legal, o due process of law, como também o habeas corpus, escrito assim mesmo, em latim. E é interessante quando a gente pergunta, muitas vezes, na oportunidade de uma conversa, de uma palestra com a juventude, o que é habeas corpus? O que quer dizer habeas corpus? Que até quem fez era inglês e optou pelo latim, porque é uma palavra que sobreviveu até hoje. Bem a importância. 1215 para cá, um tempinho. Aqui nós somos de 1500. É verdade. 1200 para 1500 já são 285 anos a mais que eles têm nessa experiência que se transformou numa Constituição consuetudinária. Na Inglaterra ninguém abre o livro para falar da Constituição, porque o que está lá sedimentou-se ao longo do tempo pela motivação que a fez ocorrer. Habeas corpus quer dizer: tragam-me o corpo, apresente-me o corpo, porque era comum se sequestrar pessoas que ficavam sem ninguém saber onde estavam, sem ser morta nem julgada. Daí a exigência do devido processo legal. E por incrível que pareça, se não existe hoje, talvez tenha acontecendo agora, esteja acontecendo agora, mas no tempo da ditadura militar isso era comum. As famílias muitas vezes nunca viram o filho voltar para casa, sequer morto, para ter a oportunidade de fazer as orações do velório.